vazia. E disse Deus que haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então fez separação. Chamou as trevas de noite e a luz de dia. E viu Deus que toda a sua criação era boa. E desde então, toda a sua criação louva. E desde então, toda a sua criação adora. E deixem o rei entrar. Portais eternos abram-se. Portais eternos abram-se para que entre o rei.
os povos. Cantem juntos. Que todos venham e se reúnam. Levantem-se e abram o caminho. Adorem e se prostrem. Que toda a terra reconheça. E o amor pairava sobre aquele lugar. O tão sonhado encontro entre o noivo e a noiva. Aquele era um tempo de paz. E todos celebravam. Então cantem e dancem e estabeleçam o reino. Ventos cantantes sopram por montanhas e vales, pelas cordas de um sepélio. Um ator que clama poesia, um vassalo que seca o vento, um valente afia sua espada, um pintor que sela do amor, um caçador que ostenta a caça, a donzela dança apaixonada. Somos peregrinos de uma alegre terra, cantamos glória, cantamos história, com todas as flores em movimento, seu reino estabeleceu. Cantem, dancem, seu reino estabeleceu. E Yeshua, ungido da criação, e Yeshua, triunfante som de uma canção. E Yeshua, ungido da criação, e Yeshua, triunfante som de uma canção. Veja, há um brilho diferente, uma promessa de algo novo, algo que o rei não te mostrou. Minha amada, o que te prende o olhar? A plenitude está aqui, em nossa união. É só um brilho passageiro, meu rei. Uma curiosidade. Nada que possa me afastar de ti. O que é mais pleno? Um banquete onde tudo foi dado? Ou um mundo onde tudo pode ser tomado? Um amor que revela ou uma coroa recebida? O que é plenitude? Você não precisar de nada ou poder ter tudo? Cantem, dancem,
minha ex-noiva. Que cena comovente. Tanto choro, tanta lágrima, tão previsível. Mas eu não tô aqui pra te julgar, noiva. Longe de mim fazer isso. Eu tô aqui pra contemplar essa sua obra-prima. Afinal, foi você que fez, não foi? Você se lembra? Se lembra daquele brilho? Daquela pequena curiosidade que te fisgou? Eu não precisei fazer nada. Eu só sussurrei no seu ouvido. E você, com toda a sua imprudência, correu em direção a ela como uma criança. Corre em direção a um doce proibido, tão ingênua, tão humana. E você tinha uma mesa posta. Tinha liberdade em suas mãos. O amor de um rei que era o seu verbo, o seu redentor. Isaías 54:5. Vocês conhecem? E o meu Senhor, meu Criador, será o meu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Uma promessa tão grandiosa, e o que você fez? Trocou tudo isso, e pelo quê? Pelo vislumbre de um poder que nunca seria seu, por uma coroa que ela pensou que poderia tomar quando já tinha o reino inteiro à sua espera. Chamada prudência, a sabedoria de uma noiva que espera o seu amado, mas prefere a tolice, prefere a ilusão de controle, a emoção do proibido. E agora, você escolheu essa prisão, essa opressão. E agora você tem a liberdade, a paz, o poder de ter tudo. Não era isso que você queria? A liberdade de se afastar da fonte, a paz da sua doce solidão e o poder de colher tudo que você plantou. Mas não se preocupe, noiva. Não é uma morte violenta. É só o silêncio que vem depois da sua canção. É o doce som da sua voz se esvaindo. É como uma folha desabrochando quando se desprende da árvore. É o salário, afinal, de uma escolha tão sua. E o seu salário serão as suas últimas palavras! A profecia diz que aquele que não conheceu o pecado se faria pecado por nós. Que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele seria morrido e transpassado por causa das nossas iniquidades. te atrair. E passado junto de ti, vi-te, e eis que nosso tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a água do meu manto, que sempre cobriria a tua nudez. Entrei em aliança contigo, e para sempre serás minha. Desde o princípio, sempre foi sob aliança. Ainda quando vocês são infiéis, eu continuo fiel porque eu amo. Mas o meu amor não é como um amor limitado e humano, cheio de ego, carnalidade e ambições egoístas. Ainda quando vocês fogem do meu amor ou desistem de mim, eu continuo aqui. Meu amor é capaz de transpor limites e ir até onde quer que seja para os encontrar. Pois nem como diz o salmista, nem as trevas ou as profundezas são tão escuras para mim. Mas para que se cumprisse a palavra, eu tomo sobre mim a maldição, para que vocês fossem feitos justiça de Deus. Mas infelizmente, o amor também sente dor.
e a minha alma se enche de agonia. Agonia ao ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? O rei está morto! E com ele a luz que ousava brilhar nesse lugar. A esperança é uma farsa, a bondade uma ilusão desfeita. Aquilo que era bom, que era puro, que era promessa de um reino eterno, tudo se desfez em pó. Você tinha um lar, tinha um noivo, tinha um futuro brilhante. Mas agora você tem a mim. Tudo que era dele agora me pertence. Todo suspiro de desespero, toda sombra, toda lágrima que escorre, tudo agora é meu. Mas não se preocupe. O que era bom se foi, noiva, e o que resta, o que resta é infinitamente melhor. Pois agora a escuridão é a única cor, o silêncio é a única canção. Bem-vinda ao meu reino, o seu novo lar. O reino da maldade se estabeleceu naquele lugar. As trevas tomaram a alegria daquela geração. Primeiro dia sem Yeshua, tristeza, dores, aflições e ranger de dentes. O reino das trevas começaram a exercer seu governo.
Toda dança é consagrada como uma forma de culto ao próprio corpo. Toda a criação estava sob o jugo opressor das trevas. Quando foram corrompidos. E por fim, toda esfera da sociedade foi violada e entregue ao altar que estava sob o jugo opressor da escravidão. Corpos mortos, cegos, sujos, luz em trevas, prazer e luta. O sagrado se profanará. Corpos mortos, cegos, sujos, luz em trevas, prazer e luta. O sagrado se profanará. Corpos mortos, servos sujos, luz em trevas, prazer e luta. O sagrado se profanará. Corpos mortos, servos sujos, luz em trevas, prazer e luta. O sagrado se profanará. A tristeza pairava sobre aquele lugar. Trevas e dor cobriam todo o reino. A noiva sofria com a ausência de Yeshua. E a sua alma clamava por esperança. Por enquanto, a tua alegria é que até o fim, eternamente, a alegria ver o meu rosto sem lágrimas, virá raiar o dia em que Jesus Cristo irá voltar. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Ao terceiro dia, aquele que se dizia rei desse jeitão contaminar a noiva, desse jeitão sujar as vestes da noiva. Levantai, ó portas, as vossas cabeças! Levantai-vos, para que entre o Rei da Glória! Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso! O Senhor dos Exércitos! Levantai, ó portas, as vossas cabeças! Levantai-vos, para que entre o Rei da Glória! Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos! Ele é o Rei da Glória! Ele é o
danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. De adoração, cordeiro. Há quanto tempo você não conversa comigo? Talvez a sua vida esteja passando agora diante dos seus olhos e você se deparou no primeiro momento onde estava com o rei. Você sentiu o amor, o afago, o pertencimento, mas aí as circunstâncias da vida acabaram deixando o noivo um pouco longe de você. E nisso veio o desapego. Quantas vezes e quantas lutas você preferiu encontrar aconchego em outros braços e não nos meus? Eu só quero que você saiba que é muito difícil você amar alguém e ver essa pessoa simplesmente se esvair. Mas aí vem o terceiro dia, e no terceiro dia com certeza vai ser como eu te prometi. Eu voltarei, eu estarei aqui, porque todas as dores desse mundo presente não vão se comparar a tudo aquilo que está preparado para você. Eu só peço que seja perseverante, insistente, persista e insista nos dias mais sombrios e nas noites mais escuras, e ali eu estarei com você. Talvez você tenha esquecido o caminho, talvez você tenha desistido, mas eu nunca desisti de caminhar até você. E hoje eu te faço uma promessa eterna. Eu estou aqui, eu estou vivo e eu voltarei. Ele está vivo! Aleluia! Aleluia! Mais forte é o Senhor! Ele ressuscitou! Ele está vivo! O leão da tribo de Judá está vivo! Aleluia! 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 Eu quero ratificar a mensagem que foi dita aqui nesse lugar. Lucas, capítulo 23, no versículo 44, na parte A, fala: as trevas cobriam toda a terra. Foi ali, na morte de Yeshua, que voltamos ao início, naquela escuridão, onde não havia nada, onde era caos. Gênesis 1, nos primeiros versículos, fala: a terra era sem forma e vazia. Havia
havia grandes trevas sobre profundas águas. E no original ali, que é a frase em hebraico, fala que a terra era Torrua Borru, que descreve o estado caótico, desolado, escuro, que se encontrava tudo antes de Deus colocar tudo em ordem e dar vida ao mundo. Em hebraico moderno pode indicar uma grande confusão, uma enorme bagunça. Foi o que nós acabamos de ver. É o estado, é a condição de toda a criação e de tudo aquilo que Deus criou sem Ele. É o estado de tudo sem Ele. É o estado da minha vida e da sua sem Ele. É o estado do meu coração sem Ele, do seu coração sem Ele, do meu futuro e do seu sem Ele. Torrua Borru é o caos. É o caos, é a bagunça completa, é a condição de toda a criação sem Ele. Estava tudo vazio, escuro. E mais uma vez, aquilo que houve lá no início aconteceu quando Cristo morreu. E 3 dias foram dias de caos, de trevas, de bagunça. Olhando para os discípulos que iam a caminho de Emaús, o que podemos ver? Discípulos desorientados, desolados, cheios de aflições, cheios de ansiedades, decepcionados. Havia caos. Muitos deles voltaram para a vida antiga, para hábitos antigos, coisas ao qual Yeshua já tinha os libertado. Eu não sei se eu estou falando de você. Alguém que já experimentou a ordem, alguém que já experimentou a luz e se encontra hoje desorientado, desolado. Aqueles discípulos viram feridas antigas voltarem a sangrar, dores profundas, medo. Talvez seja você. Talvez você nunca experimentou antes o que era paz, o que é ordem. E mais ainda, aquele que já experimentou sabe o quão escuro, o quão profundo é um lugar sem Yeshua, é um lugar sem Cristo. É um lugar profundo, é um lugar de angústias. É um lugar de medo. É um lugar onde nós olhamos para as coisas ao nosso redor e tentamos, por vezes, suprir a ausência com tantas coisas. Eu poderia citar inúmeras coisas ao qual nós tentamos substituir a presença de Yeshua, o tanto que muitas vezes tentamos pelas forças dos nossos braços ou talvez pelo nosso conhecimento. Coisas que nós sabemos, ou digamos saber. Nós tentamos, de alguma forma, suprir uma ausência que ninguém jamais conseguirá suprir. Mas, lá em Gênesis 1 ainda, Deus já dava um vislumbre do seu tão grande amor, do seu tão grande poder e da sua tão grande glória. Ele já tinha a resposta para a minha e para a sua condição. Ele já tinha. E quando o verbo, quando a ação sai dos lábios do Senhor e diz: haja luz, haja vida, haja. O verbo vivo já estava lá. A resposta para o caos, para a desordem, já estava lá. E pelo poder da sua palavra, todo caos,
toda a escuridão, toda a bagunça, tudo foi colocado em ordem e sustentado pelo poder da sua palavra, que é o verbo vivo, a palavra que cria e preserva. João 1, versículo 1 ao 4 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez seria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse trecho, essa palavra identifica Cristo como a palavra encarnada, o agente criador de tudo, a fonte da vida e de luz para toda a humanidade. A resposta. Você pode glorificar o Senhor porque Ele é a resposta. Aquele para quem muitos profetas apontaram. A luz que estava no mundo, mas muitos não o reconheceram ou o rejeitaram. Deixa eu te dizer, às vezes a caminho de Emaús, eu não percebo Yeshua. São altares levantados para as minhas dores. São tantas decepções, são tantas dores, medos e ansiedades, que eu só estou procurando as águas termais de Emaús para um banho quente no final do dia e esquecer o dia mau. E eu não reconheci Yeshua. Ou eu rejeitei Yeshua porque eu experimentei a paz, a ordem, e ainda assim eu cedi às curiosidades, às mesas, os banquetes. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi morto. E aí, muitos de nós podemos pensar: ah, Cristo, ah, Ele quis, quando ainda éramos pecadores, Ele quis, porque Ele estava fazendo algo que eu e você éramos incapazes de fazer, que era construir uma ponte em um abismo que eu e você éramos incapazes de cruzar. Mas Ele, Yeshua, pode. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não há trevas tão densas, não há morte, não há dor tão dolorida, não há pecado tão escuro, não há sujeira em você que não seja capaz de ser transformada em luz, em vida, em paz, porque Yeshua, ao terceiro dia, foi lá no inferno, pegou a chave da morte, ressuscitou, e hoje Ele vive. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, Senhor? Onde está? Para nos redimir, para nos salvar. Deixa eu falar, não era ausência, não era morte nos 3 dias, era o maior dos feitos acontecendo, era a obra da cruz sendo gerada. Ele venceu a morte, e pelo poder da tua palavra, tudo foi sustentado. Todo o caos se tornou paz, toda a angústia se tornou paz, toda a ferida foi curada, os mortos
possa acalmar. Ele é Deus, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que venceu a morte, está à destra do Pai, governando todas as coisas. E hoje Ele quer governar a sua vida. Hoje Ele quer colocar todo o caos em ordem. Hoje Ele quer falar haja. É o verbo ecoando hoje no seu interior e no meu, trazendo vida. Vida, vida. Se coloque de pé. Se coloque de pé nesse lugar.